Ouça agora a mensagem: 4 coisas que Elias descobriu ao se esconder na caverna. Que Deus te abençoe. Eu sou grato a Deus por estar mais uma vez aqui meditando na sua palavra e trazendo este conteúdo bíblico para você neste momento. Nesta hora, nós iremos examinar as Escrituras, observando 4 coisas que Elias descobriu ao se esconder na caverna. O que quer dizer do fato de um profeta como Elias se esconder na caverna? Ainda mais após uma grande vitória sobre os profetas de Baal. O problema, muitas das vezes, é que queremos colocar os profetas e homens da Bíblia como super-homens, ou seja, pessoas com superpoderes ou que não podem fracassar. Mas a Bíblia não diz assim, pelo contrário, ela não esconde os defeitos de ninguém. Podemos ver isso no que diz Tiago, capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então veja que eles eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Portanto, está claro que Elias possuía as mesmas fraquezas que nós e por isso estava sujeito a ter medo e a desanimar. Mas para compreendermos as 4 coisas que Elias descobriu ao se esconder na caverna, devemos fazer uma pergunta: o que Elias foi fazer na caverna? O próprio texto bíblico nos mostra na fala de Elias, quando ele responde à pergunta de Deus. Deus pergunta para Elias: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. 1 Reis 19, versículo 10. Elias pensava estar só, e sabendo que buscavam sua vida para o matar, então com medo entra na caverna. Elias estava desanimado com o ministério e desejava a morte. 1 de Reis, capítulo 19, o versículo de número 4. Você pode observar isso. Então, apesar de Elias ter sido corajoso em enfrentar Acabe e ter grande vitória contra os profetas de Baal, Deus o precisava ensinar algumas questões. Porém, esse relato bíblico de Elias se esconder na caverna nos ensina lições preciosas que vamos observar neste momento. 4 coisas que Elias descobre ao se esconder na caverna. Número 1. Pegue sua caneta, seu papel, suas anotações e vamos examinar as Escrituras. Número 1. Elias aprendeu que Deus não está limitado a apenas uma maneira de agir, mas Ele se manifesta de várias formas. Elias aprendeu a primeira coisa, que Deus ele se manifesta de várias formas. E o texto bíblico nos diz da seguinte forma: e Deus disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa
e delicada. Quem sabe Elias esperava Deus se manifestar mais uma vez através do fogo ou do terremoto, mas desta vez ele se manifestou numa voz mansa e delicada. Não podemos colocar Deus em uma forma, amigo ouvinte e amado irmão, esperando que ele agirá apenas de um jeito. Deus não está limitado aos nossos pensamentos, aos meus e aos seus pensamentos. Então você deve crer que Deus pode te surpreender se manifestando a você como nunca se manifestou. Esta foi a primeira coisa que Elias aprendeu, que Deus ele pode se manifestar de várias formas, não só apenas pelo fogo, como ele respondia às suas orações. A segunda coisa que Elias aprendeu ao se esconder na caverna foi que Elias entende que estava fora da direção e precisava voltar pelo seu caminho. Quem sabe você está passando por essa situação. Quem sabe você está fora do caminho, fora da direção de Deus. E você está dentro da caverna como Elias e precisa voltar à direção e voltar ao caminho. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 15, parte A. E o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Então veja que Deus está mandando Elias voltar pelo caminho que ele tinha percorrido. Quando eu e você estamos desanimados, podemos cometer o erro de não pedir a ajuda e a direção de Deus. Então fazemos aquilo que achamos melhor, não é assim? O texto mostra que Deus pediu para Elias voltar pelo seu caminho. Isso nos dá a entender que Elias estava no seu caminho e na direção de Deus. E ele acaba saindo dessa direção e desse caminho. Às vezes em nossa vida acontece assim: percorremos nossos caminhos sem perguntar a Deus se são certos. E daí vem as consequências nada boas. E então Deus nos manda voltar. A terceira coisa que Elias descobre ao se esconder na caverna é que ele pensava ser o seu fim, mas Deus ainda tinha coisas para ele fazer. Talvez você esteja na caverna como Elias. Talvez você pense que seja o seu fim, que para você não tem mais jeito, não tem mais solução, que tudo acabou. Mas assim como Elias descobriu que ele ainda tinha algo para realizar para Deus, Deus está te falando nesta hora, neste momento, que ainda não é o seu fim. A Bíblia vai dizer: e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissi, e ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abael-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então veja que ele ainda tinha 3 unções para realizar, né? Ele tinha que ungir a Azael, a Jeú e a Eliseu como seu sucessor. Então ainda tinha obra na terra para Elias executar, e ele pensava que era o seu fim por causa das ameaças de Jezabel, depois dele desafiar os profetas de Baal. Após as ameaças de Jezabel, Elias pensava que morreria como os outros profetas a espadas e seria o seu fim. Porém, Deus tinha obras a fazer por intermédio de Elias. Os caminhos de Deus são maiores que os nossos e nenhum de seus planos pode ser impedidos. Quando você pensa ser o fim, Deus ainda diz: tenho muito a fazer através de sua vida. Portanto, creia que Ele está no controle
e tem a última palavra para a sua vida. Saia dessa caverna assim como Elias ele fez, ouvindo a voz de Deus. A quarta coisa que Elias descobriu quando se escondeu na caverna é que ele pensava estar só, mas Deus havia preservado mais 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. A palavra de Deus nos diz da seguinte forma, examinando a Escritura: também deixei de ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Por 2 vezes nesse capítulo, Elias reclama de estar só. Versículo 10 e o versículo de número 14. Ele pensava que todos os profetas foram mortos e dentre os que escaparam não haviam mais crentes como ele. Mas Deus sempre preserva um remanescente mesmo em tempos de apostasia. Enquanto Elias pensava estar só, Deus tinha 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Nunca pense que você está só ou que é melhor que os outros, porque Deus sempre tem seus servos para somar conosco. Pode ter pessoas orando por você, que eu sei que tem, e que ainda nem conheça ou sabe seu nome, mas Deus levanta companheiros para nos ajudar. Então chegamos à conclusão sobre Elias na caverna, que mesmo que Deus tenha mandado Elias se esconder na caverna, ele permitiu isso para lhe ensinar algumas coisas. O desânimo vem para todos, mas antes de pensar em desistir e reclamar, saiba que Deus está no controle de tudo e sempre quer nos ensinar algo. Deus não vai deixar você morrer na caverna. Deus não vai deixar os seus sonhos, os seus projetos, os seus pensamentos morrerem por causa de uma ameaça, de uma afronta do inimigo para com a sua vida. Mas é necessário você ouvir os conselhos do Senhor, você voltar pelo caminho que você saiu da rota, da direção que Deus determinou para a sua vida. É necessário que você faça isso para que você saia desse lugar de estagnação. Nesta hora, Elias aprendeu e descobriu 4 coisas ao se esconder na caverna. Amém? Que Deus te abençoe. Quero te agradecer por ficar aqui comigo nestes momentos, ouvindo a palavra de Deus, examinando a Escritura. 4 coisas que Elias descobriu ao se esconder na caverna. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo momento, examinando a Escritura. Deus te abençoe. Forte abraço.